eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A gente lembra que presidentes de 9 partidos assinaram um manifesto contra a reforma do imposto de renda. As legendas alegam que essa proposta aumenta a carga tributária. Os partidos falam, inclusive, em antiproposta e que, do jeito que foi elaborado, o projeto só serviria para, abre aspas, engordar os cofres públicos, fecha aspas. Continuam as novelas das reformas no Brasil, com negociações longas e debates que parecem não ter fim. Temos algumas divergências nesse texto, em especial em relação a eventuais perdas que estados e municípios tenham. O tema da reforma tributária é da maior importância. Nós, da oposição, queremos que a reforma tributária alcance e combata a desigualdade social. Faça definitivamente o que nunca foi feito, que é a tributação de juros e dividendos. Entre tantas discussões, a segunda parte da reforma tributária, que prevê mudanças no imposto de renda, está em destaque nesse momento, gerando reações em diferentes setores da economia. 0,01% da população do Brasil recebeu 230 bilhões de reais em receitas isentas. Esse valor corresponde a quase 8 vezes o orçamento anual do estado do Pará. Nós temos que entender que esse não é um assunto fácil. Esse é um assunto que mexe com finanças, com tributos, com modificação do sistema, com taxação de dividendos de grandes fortunas, de grandes bancos, de grandes empresas, de grandes conglomerados, de grandes escritórios de advogados, de grandes hospitais. Então, na realidade, esse assunto nunca vai ter consenso. A única coisa que ele tem que ter é retidão de discussão, mas o plenário da Casa é soberano. Sem consenso, a votação da proposta já foi adiada mais de 3 vezes. Essa fatia da reforma tributária tem sido muito criticada por segmentos do setor produtivo. Especialistas avaliam que o projeto atual conseguiu fazer o impossível, complicar ainda mais um sistema que já é confuso. Entre idas e vindas e a apresentação de vários pedidos de alterações no texto pelos partidos, os chamados destaques, é difícil saber até quando essa conversa vai durar. O certo é, ainda vai dar muito o que falar. O cenário ainda é nebuloso. Mas afinal, quais são as mudanças propostas nessa reforma do imposto de renda, essa segunda etapa da reforma tributária? Para isso, a gente conversa mais uma vez com ela, que sabe tudo, vai tirar todas as nossas dúvidas, nossa analista de economia da CNN, que apresenta o podcast Abertura de Mercado, Thaís Herédia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Estou adorando participar do Item Mais, uma baita repercussão do seu podcast. Parabéns pelo trabalho. Opa, mas é com a sua ajuda, claro, Thaís, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Para quem está nos acompanhando, eu de fato acompanho o dia a dia desses debates em torno da reforma do imposto de renda, a segunda etapa da reforma tributária. Principais pontos de mudança, Thaís. A primeira ideia do que era o texto, o que ele já passou de mudança e hoje, como é que ele está? Quais seriam as mudanças propostas a partir do que temos hoje no texto do relator Celso Sabino? Carol, se você me permitir, eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque esse tema do imposto de renda gera muita angústia. Há muitos anos que não há um ajuste da tabela, ou seja, quem ganha cada vez menos passou a ter que contribuir e ter que declarar imposto de renda. Então, esse debate chegando, ele gera essa angústia e cria ao mesmo tempo uma expectativa. Será que finalmente chegou o momento de haver essa mudança em que vai colocar aquelas pessoas que ganham mais para pagar mais e quem ganha menos deixar de pagar ou pagar menos imposto de renda? Então, é nesse contexto que surge esse debate. Um contexto em que muitos trabalhadores, mais de milhões, ou 8, 10 milhões de pessoas que não deveriam mais estar pagando a alíquota que pagam e continuam fazendo as suas declarações dessa forma. Então, é nesse contexto que chega esse debate. Um segundo contexto que chega esse debate é o seguinte: escolher mexer no imposto de renda ou começar a reforma tributária mexendo no imposto de renda foi uma decisão do governo federal. O debate que já vinha avançado no Congresso Nacional sobre a mudança no sistema tributário brasileiro não partia do imposto de renda. Era uma segunda ou terceira etapa. Porque olhando para como funciona o sistema, tem uma coisa que é muito pior, que é muito mais regressiva, ou seja, que é muito mais penosa para quem ganha pouco no Brasil, que é o imposto sobre o consumo. Vou te dar um exemplo aqui.
Se nós duas, a gente tem filho pequeno, então nós vamos a uma escola, uma papelaria para comprar material escolar para o nosso filho, nós vamos pagar um valor pelo caderno. Se uma família de baixa renda for à mesma papelaria, ela vai pagar o mesmo valor. Sobre aquele caderno, aquele material, tem 30%, 35%, 38%, até 40% de imposto. Para nós, o peso, para a nossa renda, vai ser muito menor. Então, a lógica de fazer a reforma tributária sempre foi mexer primeiro na tributação sobre o consumo, que é a que arrecada mais, que é a que tem a maior incidência no Brasil. O ministro Paulo Guedes não quis mexer nisso, porque teria que envolver estados, municípios, com todos os seus impostos que têm incidência sobre o consumo e necessitaria, exigiria uma articulação política muito maior. Então, escolheu-se mexer no imposto de renda. E essa discussão ganhou relevância porque lá fora o mundo inteiro caminhou para cobrar muito menos imposto das empresas, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos uma das maiores alíquotas. E a discussão para o imposto de renda da pessoa física acabou entrando nesse debate. Então, assim, tem aí uma bandeira política do presidente Bolsonaro, que é fazer a correção da tabela, finalmente. Que era exatamente esse ponto que eu queria abordar com você, Thaís. Foi uma escolha também de se tratar da questão do imposto de renda, porque era algo que já vinha da campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Foi também por conta disso que ganhou esse peso diante da reforma tributária. Sim, eu até peço desculpa aqui por ter me alongado, ter contado toda essa história, porque eu acho importante entender o contexto em que as coisas estão sendo discutidas, até para acompanhar qual é a força política que vem por trás dela. Então, ela tem uma relevância política, ela tem uma ligação com a campanha eleitoral lá de trás, ano que vem tem eleição de novo, então entregar uma mudança na tabela do imposto de renda é uma vitória política que outros presidentes do passado não tiveram. Então, tem esse aspecto. Só que, para isso, o governo precisa compensar essa arrecadação. Essa compensação se daria através da tributação dos dividendos, que é um ganho de distribuição de lucro das empresas, que vai para a conta dos acionistas, e essa distribuição ela não paga imposto hoje. Então, aquela sensação de justiça de que eu, que ganho menos, estou pagando mais imposto de renda, nem deveria estar pagando. E aqueles que recebem dividendos e não pagam nada, deveriam estar pagando. Então, a primeira proposta que surgiu, apareceu com um modelo em que, depois que as empresas fizeram as contas, aumentaria a carga tributária, resolveria o problema da tabela para a pessoa física e aumentaria a carga tributária para as empresas, mesmo baixando a alíquota do imposto de renda. Então, é um assunto complexo, é difícil, às vezes tem vontade de pegar uma lousa e desenhar. A primeira proposta, ela surgia com essa tentativa de compensar. Vamos fazer a justiça para as pessoas físicas e vamos tentar corrigir para a pessoa jurídica. Só que essa conta nunca fechou e é por isso que o projeto não conseguiu avançar. E esse projeto vem passando por várias mudanças, Thaís. Como a gente falava há pouco, teve o primeiro texto, o relator, deputado Celso Sabino, sentou, refez as contas, ouviu operadores do mercado, ouviu empresários, apresentou um novo texto. As mudanças presentes hoje estão agradando? Desde que o projeto foi apresentado, não mudou nada para a mudança para a pessoa física. Há o reajuste na tabela, apenas os trabalhadores que ganham acima de R$ 2.500 que vão ter que pagar imposto de renda. E há também uma mudança para a declaração simplificada. Diminui o acesso à declaração simplificada, afeta basicamente a classe média. Vai ficar mais difícil ter um desconto no pagamento do imposto de renda no final do ano. Aí houve uma reclamação, mas o relator Celso Sabino não quis mudar. O que acabou sofrendo várias mudanças, influências e atendendo a várias demandas de setores diferentes foi o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, das empresas. Então houve mudança na alíquota a ser cobrada, na composição dos impostos que incidem sobre as empresas, nos setores que vão pagar, nas faixas das empresas, se quem é simples, se quem é lucro presumido, quer dizer, todas as categorias possíveis que são obrigadas a pagar um imposto de renda como empresa, vieram sofrendo modificações, mas a conta ainda não fechou. Então, Carol, eu tenho evitado tratar com muitos detalhes qual a alíquota, qual a base, qual o setor, porque essa é apenas a primeira etapa que passa pela Câmara dos Deputados. E a última coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: a empresa não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor, é o trabalhador. Ele pode vir no preço da mercadoria, ele pode vir através do salário. O que importa é que é o seguinte: a empresa, ela não paga, ela repassa para tudo que ela produz e ela entrega. Isso é que é importante. Então, toda a carga tributária que for em cima da empresa, ela vai aparecer de alguma forma no preço do produto.
falamos de pessoa física, pessoa jurídica. Quero também falar de estados e municípios que estão reclamando e muito com esse novo texto. Eles alegam uma queda na arrecadação, falam até em fazer bondade com chapéu alheio. É o que vai acontecer, Thaís? Se for aprovado dessa forma? É que a lógica dos governadores e dos prefeitos, ela está baseada na fórmula da distribuição de tudo que é arrecadado com o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto recolhido pela Receita Federal, é um imposto, então, que é administrado apenas pelo governo federal, e essa arrecadação do imposto de renda, ela tem uma distribuição. Parte fica para a União, parte vai para os estados, parte vai para os municípios. Então, se o imposto de renda das empresas diminui, óbvio que diminui a arrecadação. O argumento do governo e o argumento do relator é o seguinte: olha, com as empresas pagando menos imposto de renda, elas vão poder vender mais, elas vão arrecadar mais. Então, a base vai aumentar. As empresas vão vender muito mais e vão acabar arrecadando muito mais, mesmo com a alíquota menor. Mas quem garante isso? Isso no primeiro ano isso não acontecer. Então a reclamação é dessa. Você, olha, pode baixar a alíquota do imposto de renda, mas alguma compensação os estados e municípios têm que receber. Que, aliás, essa é a discussão essencial da reforma tributária no Brasil, que vai valer para vai valer para governadores, para empresas, para pessoas físicas, fazer uma transição para lidar com as perdas provocadas pela mudança no sistema tributário. E os estados e municípios, se a alíquota do imposto de renda cobrado das empresas for reduzida, é óbvio que eles terão redução de arrecadação. Quem garante que o país vai crescer muito, que vai vender mais, que as pessoas vão consumir mais e, portanto, os estados e municípios vão arrecadar mais? É essa a grande reclamação dos estados, e o relator vem tentando fazer essa compensação, mas não consegue acertar uma conta para chegar nela. Há especialistas, Thaís, que falam que quando se faz as contas, diante de tantas mexidas nesse texto, hoje essa reforma não valeria a pena. É trocar 6 por meia dúzia. É isso? Faz algum sentido? Não é que ela não vale a pena, é que, como ela está desenhada, ela foi criando tantas exceções. O projeto hoje, ele apresenta tantas exceções, o Brasil é o país das exceções, né? Que acaba aumentando a complexidade. Nós já temos o sistema tributário mais complexo do mundo. Esse primeiro lugar é nosso. Todos os rankings feitos no mundo inteiro já nos apontam com essa característica horrorosa. Fazer uma reforma de um imposto que é tão sensível, que afeta tantas pessoas e a todas as empresas no Brasil, pelo menos aquelas que são formais, para gerar mais complexidade, para gerar mais exceções, é melhor não fazer. Quer dizer, mesmo que ela tenha ali dentro um propósito que tenha uma justiça de melhorar essa equação entre quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, e ao mesmo tempo cobrar menos das empresas para que elas possam ser mais competitivas e mais dos seus acionistas, cobrando dividendos. Então, o mérito, ele acaba se perdendo, o mérito que é justo, que é correto, ele se perde se você cria uma teia de aranha para dar conta disso. Thaís, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu queria só, para a gente arrematar a nossa conversa, porque vamos aprofundar questões políticas na segunda parte do episódio. E já queria a tua aposta, a tua visão, você que não só acompanha economia, mas também política. Arthur Lira, mais uma vez, adiando a votação do texto. Paulo Guedes dando sinais de que provavelmente a reforma não deve avançar no que se refere a essa segunda parte. Qual que é a sua aposta? A gente pode contar com uma reforma tributária em breve? Eu acho que na Câmara dos Deputados essa é a bandeira política de Arthur Lira. Ele vai fazer de tudo para aprovar, vai tentar fazer uma nova equação, mas é outro jogo que será jogado no Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco já avisou que não vai fazer pelas beiradas. Ele que está tocando um outro projeto diferente lá. Daqui a pouquinho vamos detalhar mais as questões políticas que envolvem a reforma tributária. Foi muito bom, Thaís, mais uma vez, conversar com você. Esse assunto é árido, né? Complexo demais. Eu prometo voltar mais se precisar para explicar direitinho. Por favor, venha sempre. Mas foi ótimo, já ficou bem mais claro pra gente. Obrigada, que bom. As discussões sobre a reforma do imposto de renda vão além das questões econômicas. Nos debruçamos agora sobre as questões políticas, os personagens envolvidos nesse debate. Para isso, temos uma ajuda especial do cientista político Marco Antônio Teixeira. Bem-vindo, Marco Antônio. Muito bom te receber aqui no Item Mais. Olá, Carol. Obrigado. Eu que fico feliz por isso também. Marco Antônio, eu vou começar pelos fatos mais recentes.
Tivemos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmando nessa semana que a Câmara não deve votar a reforma tributária como estava programado, pelo menos por enquanto, está aguardando uma convergência em torno do assunto. Você vê num futuro próximo uma convergência com relação ao tema? Olha, esse é um tema historicamente divergente no país, para qualquer lado que você olhe, né? Porque reforma tributária, ela implica em quem está propondo a reforma querer arrecadar mais, né? E obviamente que quando você quer arrecadar mais, você vai querer tributar mais, ou seja, alguém vai ter que pagar essa conta. Então é um tema de difícil consenso e na medida em que a agenda dele não anda, é porque essa divergência ela está latente, né? Então o acordo está muito difícil. Até que ponto a reforma tributária e as demais reformas que estão na pauta do governo também são uma bandeira importante para Arthur Lira como um legado, como presidente da Câmara dos Deputados? Olha, ele foi eleito e, obviamente, que teve apoio, sobretudo do governo, né, no sentido de lograr algum êxito nas reformas, né? Esse é um governo que nasceu sob a bandeira das reformas, trouxe o ministro Paulo Guedes, né, que acenou para o mercado que faria as reformas necessárias para o país decolar, obviamente que sob a ótica do mercado, né? E como é a Câmara dos Deputados quem primeiramente trata da questão, né? Então o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem um desafio aí que é gigantesco, não é? Porque é um tema que ele, de um lado, se agrada ao governo federal porque quer ver a reforma tributária andar, de outro lado, a gente não pode dizer o mesmo dos governadores, não é? Que cada um tem ali seus interesses do ponto de vista fiscal também, que pode estar sendo colocado em jogo. E, de outro lado, não necessariamente agrada o mercado, por mais que o mercado queira, não é? Já tivemos aí o problema da taxação das grandes fortunas, agora da taxação dos dividendos, não é? Que são questões que o mercado quer evitar. E na medida em que o Arthur Lira foi aprovado em boa medida pelo governo e em boa medida pelo mercado, não é? Ele tem um desafio enorme, que é construir uma maioria que, de certa forma, apoie uma reforma tributária que não desagrade, sobretudo, aquelas pessoas, aqueles segmentos, não é? Que foram responsáveis por ele ser presidente da Câmara. Não é uma posição fácil, viu, Carol? E eu comecei a nossa conversa, Marco, falando de convergências, da dificuldade exatamente que estamos tratando de um consenso em torno desse texto da reforma tributária. Mas estamos acompanhando uma convergência de governo e oposição no sentido dos adiamentos. Por que há esse consenso, tanto entre governo quanto entre oposição? Porque não há acordo, não é? De um lado, o que o governo quer não é possível ser encaminhado, né? E de outro lado, obviamente, que está longe daquilo que a oposição também gostaria. Na medida em que, no somatório das forças, no somatório dos votos, não é? Nenhum dos lados tem número suficiente para implementar suas agendas, não é? O adiamento acaba, de certa forma, contentando os dois. Agora, é bom nós lembrarmos que adiamentos também têm limite, né? Daqui a pouco nós estamos nos aproximando do recesso parlamentar, aí, obviamente, que fica completamente inviável discutir esse ano, né? E como o ano que vem é ano eleitoral, o debate sobre reforma ele fica muito mais inviável ainda, né? Então, talvez aquela fala do ministro Paulo Guedes comece a ter mais sentido, né? Ou seja, se não for para fazer uma reforma bem feita, e obviamente que o bem feita tem a ver com a expectativa dele, né? Melhor não fazer. Paulo Guedes jogou a toalha, então, Marco? Olha, ao que tudo indica, ele joga e depois corre atrás da toalha, né? Porque ao mesmo tempo que ele sinaliza que jogou a toalha, em alguns outros momentos ele sinaliza que a reforma tributária pode voltar à pauta, né? E de alguma maneira conseguir atender os interesses do governo. Até porque, Carol, o governo precisa de dinheiro para financiar o novo Bolsa Família, né? E disso depende, sobretudo, a reforma tributária que, em tese, traria mais receitas para o governo. Por que em tese, Marco? Porque depende do resultado. A taxação de dividendos, no caso, poderia reforçar o caixa do governo. Agora, se ela não vem, pode ser que o governo consiga alguma receita, mas não o suficiente. E aí não tem Bolsa Família turbinado, né, da forma que o governo gostaria. E, obviamente, que um Bolsa Família turbinado seria uma bandeira eleitoral muito importante para um governo que entra em franco declínio, né, um ano antes da eleição. Vamos, então, nesse aspecto de um ano eleitoral. 2022 está aí na porta, já estamos acompanhando, inclusive, já uma campanha eleitoral em curso no nosso país. Você fala em um Bolsa Família turbinado, do quanto ele traria de impacto para a eleição em 2022, no caso, uma tentativa de reeleição por parte do atual presidente Jair Bolsonaro. E também Jair Bolsonaro, quando candidato, ele tinha como uma de suas bandeiras a reforma do imposto de renda. A não aprovação desse trecho da reforma tributária
pode também impactar negativamente numa possível reeleição de Jair Bolsonaro? Disso eu não tenho dúvida, né? Porque ele não atende aí justamente a expectativa daquele segmento que foi o principal responsável pela sua vitória, que foi a classe média, não é? Como nós vimos, sobretudo nas regiões Nordeste e Norte, não foram os pobres que elegeram Bolsonaro. Ele está querendo, de certa forma, com política social e sobretudo com o Bolsa Família turbinado, dialogar mais diretamente com esse eleitor que não confiou o voto a ele na eleição de 2018, ou seja, uma grande parcela desse eleitorado. Agora, esta classe média já teve essa expectativa frustrada quando o governo já não corrigiu a tabela do IR. Então, toda a questão em torno do imposto de renda dentro da reforma tributária vem cercada de uma expectativa muito grande, porque a classe média quer pagar menos impostos. É aí que a conta não fecha, Carol. A classe média quer pagar menos impostos, o mercado quer pagar menos impostos e o governo quer arrecadar mais dinheiro. Um outro personagem do debate em torno da reforma tributária, falamos de Arthur Lira, falamos de Paulo Guedes, de Jair Bolsonaro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele afirmou nessa semana que o Senado não será subserviente ao governo Bolsonaro na reforma tributária. Qual que é a sinalização que Rodrigo Pacheco dá nessa fala, Marco? Olha, Carol, o Senado tem sido, de certa forma, uma pedra no caminho do presidente da República, não é? Não é só em relação à reforma tributária, mas na recente crise aí com as instituições, nós vimos que o Arthur Lira teve uma reação muito tímida, não é? Demorou, inclusive, a se pronunciar, enquanto o presidente Rodrigo Pacheco já foi mais incisivo, não é? Inclusive saiu em defesa não apenas do Senado, mas inclusive dos senadores da CPI da Covid. O Senado também, Carol, tem tido uma outra postura em relação àquilo que se passa na Câmara. Ele tem buscado fazer a chamada revisão, não é? Nós tivemos agora, recentemente, uma reforma política aprovada na Câmara que o próprio presidente Rodrigo Pacheco disse, olha, do jeito que saiu de lá, não passa no Senado, não é? Então está faltando aí talvez uma costura política mais ampla, não é? Mas ao mesmo tempo é muito bom, Carol, para a democracia que nós tenhamos digamos assim, esse sistema bicameral, não é? Que uma outra casa, no caso o Senado, possa se debruçar sobre projetos aprovados na Câmara que de alguma maneira, não é, seja eivado de controvérsias e tentar fazer alguma rota de correção. Mas a preocupação maior do governo no que se refere ao Congresso, não é com a Câmara dos Deputados, é com o Senado. O governo conseguiu finalmente destravar, a aprovação do nome do Augusto Aras para a PGR, mas ainda não conseguiu, Carol, destravar a aprovação do nome do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Na medida em que o próprio governo e sobretudo o próprio presidente da República entrou em guerra com o Supremo Tribunal Federal há alguns dias, e o Senado, ao que parece, se posicionou por um lado nessa guerra. Marco Antônio, para a gente encerrar, vamos traçar aqui projeções com relação principalmente a essa segunda etapa da reforma tributária. Como falamos, não há ainda uma convergência, vários interesses envolvidos. Você tem alguma projeção? Você acredita que o texto, da forma como está, deve passar, deve ser aprovado? Olha, tá difícil, viu, Carol? Assim como a conjuntura política no Brasil ela é analisada cada dia, um dia, não é? Os cenários para qualquer tipo de reforma dependem do humor do dia. Nós estamos vivendo, digamos assim, sob um aspecto político, não é? Que a gente sabe como o dia começa, mas não sabe como o dia termina. Então, cada dia pode ter uma nova crise e isso interfere diretamente na agenda governamental. Se nós voltássemos a um mês atrás, parecia que a aprovação do nome do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal seria algo fácil e tranquilo para o governo, não é? Mas depois que o presidente resolveu polarizar, abrir conflito com ministros do Supremo Tribunal Federal e esse conflito chegou ao Senado, não é? A impressão que se tem é que o André Mendonça está cada vez mais distante do Supremo, tá? E ao mesmo tempo que todas as aprovações que dependerá do Senado daqui para frente para o governo terá que ter um esforço adicional muito grande, não é? Ou seja, a política no Brasil não dá para ter mais cenário nem de médio nem de curto prazo. É o cenário do dia. É o famoso, é o que temos para hoje, né? Ou seja, pelo que você nos conta, Marco, a situação que vivemos hoje pode impactar, inclusive, a aprovação de outras reformas importantes que também são bandeira do governo, como o caso da reforma administrativa. Sem dúvida alguma, que inclusive é anterior a esse debate que nós estamos fazendo, né? A reforma administrativa foi o primeiro debate público que o governo trouxe, tá? E que de repente também foi completamente absorvida pelas crises cotidianas e por muitas declarações públicas, né? Marco, é o que tem para hoje. Obrigada por essa conversa. É isso. A gente te aguarda numa próxima oportunidade para analisar mais esse contexto político do nosso país. Até uma próxima. Um abraço, Carol. Tchau, tchau.
As discussões continuam, os debates prosseguem e aqui no Item Mais, seguimos atentos. Até segunda. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.